pensando em virar vegano? Então, eu estou aqui hoje para te passar 10 dicas de como fazer essa transição de uma forma tranquila e com sucesso. Bom, meu nome é Isabela Schnell, sou nutricionista há mais de 20 anos, vegetariana há 11 anos e vegana há 2. E ao longo da minha trajetória eu me especializei em atendimento de pessoas vegetarianas, em transição, veganas. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês 10 dicas que eu acho extremamente importante para quem está nesse processo de transição. Vamos lá? Bom, a dica número 1 que eu quero passar para vocês é a seguinte: antes de começar a tirar ingredientes da sua alimentação, no caso tirar carnes, ovos, laticínios, é bom a gente avaliar como está o seu prato e incluir alimentos importantes como leguminosas, vegetais verdes escuros, tá? Então, antes de começar a tirar, vamos incluir alimentos importantes no prato. A dica número 2, que eu acho que é extremamente importante para quem está nessa fase de transição para o veganismo, é substituir os laticínios convencionais pelos laticínios de origem vegetal. Como que a forma mais tranquila de se fazer isso? É produzir o próprio leite, o próprio queijo e a própria pastinha em casa, Então, a dica é pegar receitas, fazer em casa, ter sempre essas preparações prontas na geladeira para não cair na tentação de comer laticínios convencionais, tá? Bom, a dica número 3 que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: o que eu vejo muito que as pessoas acabam dando uma escorregadinha e acabam, eu estava bem no veganismo, mas acabei no final de semana comendo alguma coisa que tinha carne. Normalmente essa escorregada está associada a alguma preparação que remete a uma situação social ou alguma memória, alguma coisa que remete a alguma memória importante, por exemplo, uma lasanha de domingo feita pela mãe, ou uma torta de carne feita pela avó. Então a dica é substituir os ingredientes de origem animal pelos de vegetal, pelos ingredientes de origem vegetal. Isso é extremamente possível, extremamente fácil de se fazer, tá? Então fique atento, tá? Para não cair nessas pegadinhas e acabar escorregando nesses eventos mais sociais. A dica número 4 que eu quero passar para vocês é ficar atento de nunca faltar alguns nutrientes importantes no dia a dia. Então, o primeiro nutriente importante que não pode faltar são as proteínas. As proteínas, elas estão presentes no grupo das leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, tá? Extremamente importante. Um outro nutriente importante que não pode faltar no dia a dia é o ferro. E onde a gente encontra ferro de origem vegetal? Então, nas leguminosas e nos vegetais verdes escuros. Mas a dica é sempre associar uma vitamina C junto com ferro, para a gente melhorar essa biodisponibilidade desse ferro, a absorção ficar mais fácil. Como que a gente faz isso? Simples, basta espremer um limão na comida, no prato, chupar uma laranja, muito simples. E o terceiro nutriente muito importante é a fonte de cálcio. Então, o cálcio a gente consegue em vários alimentos de origem vegetal, por exemplo, o gergelim, riquíssimo em cálcio. Os vegetais verdes escuros têm cálcio, as leguminosas têm cálcio, ou seja, quando a gente consegue montar uma refeição equilibrada, com leguminosa, com vegetais verdes escuros, com sementes, castanhas, a gente contempla tudo o que a gente precisa, sem faltar nada, tá? Vamos lá, dica número 5, que eu vejo isso acontecer de forma recorrente, é que as pessoas, quando elas migram para o vegetarianismo ou veganismo, elas acabam tirando a proteína animal e colocam muita soja. Então isso é bem comum. A soja é um alimento interessante, sim, ela tem um perfil de aminoácidos bem rico, é bem legal. Mas o problema é que a qualidade da soja que a gente tem hoje acesso, ela é muito ruim, Ela é transgênica, ela é exposta a agrotóxicos. Então o problema é esse, a gente ingerir de forma frequente um alimento que não tem uma qualidade tão boa. Agora, se você conseguir uma soja orgânica,
É super legal. Ou a melhor forma de consumir soja também é procurar por um tofu. Um tofu é a soja fermentada e a gente encontra hoje tofu orgânico, por exemplo. Então é uma forma legal de consumir proteína, tá? Vamos lá, dica número 6 que eu quero passar para vocês é uma regrinha de ouro. Então, o que eu vejo no consultório? Muita gente chega para mim e fala assim, Isabela, eu virei vegetariano, mas eu tenho muita fome, e aí eu tenho que ficar comendo o tempo todo, e aí eu acabei engordando, né? Aí o que acontece muitas vezes, quando a pessoa migra para o vegetarianismo e não faz as substituições de forma adequada, não coloca os grupos alimentares de forma equilibrada, ela acaba realmente caindo nesse ciclo de ter fome, come um carboidrato, aí continua com fome, come um carboidrato, e aí entra no processo de ganho de peso. Então a regra de ouro que eu quero passar para vocês é sempre combinar nutrientes importantes. Então combinar um carboidrato complexo, então por exemplo, uma fruta, um arroz integral, um pão integral com uma proteína. Então por exemplo, uma lentilha ou um leite vegetal ou um hambúrguer de grão de bico com uma gordura boa. Por exemplo, pode ser um azeite de oliva, um azeite de linhaça, pode ser um tahine, pode ser uma pasta de amendoim. Então, quando a gente junta um carboidrato complexo com uma proteína e uma gordura de boa qualidade, a gente tem uma sensação de saciedade mais constante, mais permanente. Então, a gente tem fomes, a sensação de fome ela é mais lenta, assim, a gente demora para ter fome de novo. Tá? Então essa é a dica número 6. Dica número 7, então, acho que vocês já perceberam que eu falei várias vezes de oleaginosas e elas têm que fazer parte do dia a dia, sim. Eu considero esse grupo de oleaginosas, que seriam as castanhas e sementes, um grupo coringa, porque ela fornece uma quantidade bem interessante de vitaminas e minerais, tem fibra, ou seja, melhora a saciedade, tem gordura de boa qualidade, ou seja, fornece energia e contém aminoácidos também. Então ela é extremamente coringa, tá? Dica número 8, toda vez que você for preparar alguma coisa para você, excluir os óleos vegetais convencionais, por exemplo, óleo de milho, de soja, gergelim, porque eles são ricos em ômega 6. E para a gente conseguir ter esse equilíbrio de ômega 6 e ômega 3, além de comer mais ômega 3, ingerir mais ômega 3, a dica é diminuir o ômega 6, tá? Então isso é bem interessante. Como a gente melhora o ômega 3? Comendo linhaça, chia, os azeites, os óleos de linhaça e de chia, né? Isso também ajuda bastante. Bom, dica número 9, é um assunto extremamente recorrente e tá todo mundo sempre perguntando e questionando, é sobre vitamina B12. Então tá, a vitamina B12 é a única vitamina que precisa realmente, em algum momento, né, desse processo de transição ou de migração para o veganismo, vai precisar ser suplementada sim. Mas isso não é uma regra para todo vegetariano. Na verdade, a gente tem pessoas onívoras que também precisam ser suplementadas. Isso também pode acontecer, porque não adianta só ingerir a B12 ou comer a B12 que está nas proteínas de origem animal. A gente precisa digerir, ter um processo digestório eficiente e absorver essa B12. Então, a gente não é tão simples assim. Ok, se a B12 ela realmente está a um nível mais baixo, precisa ser suplementado, vamos suplementar. A partir de então, o que eu gosto de sugerir sempre para manter o nível mais constante é incluir no dia a dia uma colher de sobremesa, por exemplo, de levedura nutricional, que é um alimento que tem uma quantidade interessante de B12, então ele ajuda a suplementar a alimentação no dia a dia. E a dica número 10 que eu preciso compartilhar com vocês é a seguinte: não adianta a gente querer se tornar vegetariano ou vegano se a gente não cuidar da nossa alimentação. E a melhor forma de a gente cuidar da nossa alimentação é indo para a cozinha e preparar a nossa própria refeição. Então, assim, tornar esse processo divertido, gostoso, buscar uma receita que te atrai, fazer coisas que você gosta e
escolher melhor os ingredientes que você vai colocar, diminuir a quantidade de gordura, usar temperos naturais, ervas, especiarias e explorar esse universo, porque nada melhor do que preparar a própria comida para nutrir as nossas células de uma forma mais saudável, tá? Bom, espero ter contribuído com as dicas para vocês que estão nesse processo. Se vocês querem saber um pouquinho mais do meu trabalho, aqui embaixo eu vou colocar os meus canais nas redes sociais, vocês podem acessar, me mandar mensagem, enfim. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.